Um dia tive uma conversa muito séria com o Luiz Ernesto e disse: Luiz, você precisa iniciar uma capelania aqui. Isso por causa da história do nascimento desse novo hospital, os milagres de Deus. E assim, aquilo tinha que ser um marco, um testemunho para as gerações, para as pessoas que passam lá. E a primeira reação dele foi de temor, porque como é que ia ser uma capelania, já que a pastoral já estava há muitos anos lá? Como é que seria visto pela Sueli Miller, que estava encabeçando isso durante tantos anos? Eu falei, olha, as coisas de Deus a gente sempre faz em unidade, sempre faz em amor, não vai dar problema. Ao contrário, vai ser uma marca desse hospital, um legado. E ele acreditou nisso e falou, você me ajuda então a encontrar alguém? E aí comecei a procurar alguém e, naturalmente, apresentei a Érica para esse trabalho, e que tem sido um trabalho que ela tem desenvolvido ao longo de 10 anos, com muita sabedoria, com muita unidade, envolvendo todos ali no processo, tanto das igrejas evangélicas quanto da igreja católica, e fazendo algo que deixa uma marca em todas as pessoas que passam pelo hospital, uma marca de humanidade, que talvez dissessem isso lá fora, mas de graça e misericórdia de Deus, como nós diríamos aqui dentro. Essa marca de Jesus que pode ser visto no olho das pessoas, no toque das pessoas, numa canção, numa maneira de lidar com a dor e de abraçar no momento de luta ou de esperança, no momento em que a gente está perdendo a esperança. E essa é a marca do Elo Capelania. Hoje a espiritualidade a gente colocou como um valor da nossa instituição. Hoje, se for ver um dos nossos valores institucionais, a espiritualidade faz parte, né? Eu acho que é importante a gente levar a crença das pessoas que estão à frente da instituição como valor da própria instituição. E a gente busca isso diariamente dentro do hospital, né? Que nem a Érica falou, realmente eu tive uma conversão, né? Então isso aconteceu em 2019, né? Foi muito especial para mim. E eu até brinco que eu acho que Deus estava preparando, porque foi final de 2019 que eu acabei me batizando, e 2020 já veio a pandemia, né? Então acho que Deus falou assim, não, eu vou ter que mudar você agora, porque vou utilizar muito você na pandemia, mas de um outro tipo de médico, não um médico para tratar de pessoas, mas para tratar ali da parte espiritual das pessoas, né? Então acho que o ponto principal é esse. É você enxergar que tem algo muito maior, que a vida aqui na Terra que a gente frequenta, ela é muito pequena perante a eternidade que a gente tem pela frente. Tive o privilégio de ter contatos quando a capelania começou a surgir no hospital. Então, lembro direitinho o momento que a Érica foi lá no meu escritório, a gente conversou por horas, né, imaginando como que poderia ser um possível vídeo, um possível registro. Era a inauguração de todo esse movimento que estava acontecendo, e dali surgiram várias situações muito legais, onde eu pude acompanhar de perto essa ligação da capelania com os pacientes, com os colaboradores, e essa visão que é primordial, que é o cuidado espiritual, além do cuidado físico. E em 2023, quando eu vim para o hospital, para atuar no hospital diariamente, né, colaborar de fato com recursos na comunicação, mudou muito a minha percepção, né? A quantidade de voluntários foi uma coisa que me impressionou muito, o compromisso desses voluntários, o tato, o cuidado. Então são pessoas que são treinadas e sabem como abordar em determinadas situações que são extremamente delicadas, e sabem conduzir todo esse momento. E não é um momento aqui, né? Mais marcante para mim vem às vezes os momentos de luto, mas são momentos às vezes de ultrapassar barreiras, de vencer, de compartilhar um simples abraço, um simples sorriso. Então são vários momentos que, quando você está no dia a dia no hospital, você vai percebendo, porque a imagem que eu tinha da capelania é que atuava naquele momento mais difícil. Mas você vê que não é só naquele momento, que é uma rotina e que são vários momentos. E eu acho que a presença da capelania, ela traz vida para o hospital. Ela traz a música, ela traz a oração, ela movimenta com campanhas de doação, e a doação não é só de itens, mas a doação do seu tempo, a doação de várias coisas, a doação de um abraço, de um sorriso, como eu falei. Então eu acho que quando você vive essa rotina do hospital, daí você acaba entendendo e vendo a extrema importância que é ter uma capelania dentro do hospital.
A gente sempre tem esperanças, né? Sempre tem esperança da melhora que nem sempre vem. Então, ao mesmo tempo que tem momentos muito gratificantes, momentos em que você consegue ajudar e o paciente evoluir com cura, tem alguns momentos que são frustrantes, em que você tem a esperança de uma recuperação e não acontece. Então, são altos e baixos dentro de uma UTI. Dia 26 de março de 2020, o hospital se tornou um hospital de referência para a pandemia do Covid, o enfrentamento dessa pandemia aqui no Paraná. E durante esse período é que a gente tem a questão, né? Fala assim, lá atrás Deus sonhou com essa instituição, Deus sonhou com esse hospital. Esse hospital foi concebido de uma forma onde pudesse ter uma relevância para a sociedade. Durante esse processo houve algo, né, que surgiu, que seria a questão da espiritualidade. A espiritualidade, nessa reconstrução da governança corporativa, foi redesenhado, remodelado, né, a missão, visão e valores desse hospital. E nessa missão, visão e valores, se sentiu, né, que uma vez que o hospital iria ser conduzido por princípios éticos e cristãos, né, para ter uma relevância para a sociedade, né, ele precisaria ter a espiritualidade, precisaria ter uma capelania forte dentro desse hospital, né? E a Érica, né, juntamente com uma equipe de pessoas que se envolveram para a formação dessa capelania, pôde conduzir, né, o estabelecimento de uma capelania, a Elo Capelania, dentro desse hospital, e também um lema, né? Gente que cuida de gente. Então, com esse lema, né, nós pudemos colocar também, além da espiritualidade, a humanização no atendimento às pessoas que aqui viriam. Eu falo que aqui o Rocio é um templo onde a espiritualidade ela impera aqui no Rocio. A capelania aqui no hospital também ela acolhe muito, tanto o paciente, quanto o colaborador, quanto a família do colaborador. E então a espiritualidade ela faz parte da terapia do paciente, aquele que está paliativo, aquele que vai fazer um procedimento e está inseguro, para a gente que está em um ente querido, sabendo que o prognóstico é muito ruim, eles estão nos abraçando. Tudo que a capelania faz aqui é maravilhoso. O Rocio acredita no cuidado espiritual na saúde porque ele vive essa experiência. A pandemia ela proporcionou que médicos e capelães trabalhássemos juntos. Então, inúmeras foram as experiências em que eu estava atendendo um paciente dentro de um quarto, por exemplo, e aí o médico batia na porta e era a hora da visita clínica. E ele dizia, eu posso voltar depois, este momento é mais importante. Ou então, o próprio médico ou a médica incluir no seu próprio cuidado a percepção do quão importante era fortalecer aquela pessoa espiritualmente. O Rocio acredita, porque as pesquisas dizem que saúde é bem-estar biopsicossocial e espiritual. E há uma dimensão do sofrimento espiritual que a medicação não alcança, que o remédio não é suficiente e apenas e tão somente a experiência do cuidado espiritual é que vai poder chegar lá no coração, vai poder ajudar aquele paciente, aquela família a encontrar sentido para essas experiências de internamento e não poucas vezes para a experiência da entrega, do se despedir com um senso de esperança àqueles que creem.